Hoje, na nossa roda, a gente vai bater um papo com o professor Pedro Abib, e como a nossa relação é uma relação cíclica, né? Eu não vou ficar aqui falando as artimanhas que o mestre, o professor Pedro Abib tem feito. Mas, enfim, é interessante uma coisa de Pedrão, que o Pedrão circula, além do universo acadêmico, ele circula no universo da arte, né? O Pedrão, ele é sambista, ele gosta de se colocar como sambista, cineasta, já produziu vários filmes. Se a gente pegar assim na internet, você vai ver uma quantidade significativa de filmes. Besouro, Capoeira no Recôncavo, Besouro e outros capoeiristas. Você vai ter o filme sobre o Patinha, vai ter o primeiro filme dele, que é sobre a história do mestre João Pequeno, enfim. Uma produção vasta, além da literatura, do cinema, do samba, como compositor e um grupo de samba, o grupo Passeata, agora é o grupo Putiquim, que ele faz parte, é professor da Universidade Federal da Bahia, departamento de Educação Física, e foi aluno do mestre, quer dizer, quem é aluno do mestre João Pequeno nunca foi, continua sendo aluno do mestre João Pequeno. Nós somos alunos também do mestre João Pequeno, é um prazer ter você, Pedro, aqui, a gente tem um carinho imenso pelo trabalho, maior respeito, maior consideração, a gente sabe da importância do que você vem desenvolvendo na universidade, que é justamente essa possibilidade da interlocução da universidade com a cultura popular, né? Essa força que a cultura popular, e que muito tempo a universidade criava uma barreira, mas eu acho que isso já vem quebrando. Eu acredito que da década de 80, final da década de 80, esse movimento já melhorou de forma consideravelmente, né? Hoje a gente tem algumas políticas, organizações que permitem, de alguma forma, né, esse diálogo entre, vamos dizer assim, essas culturas que são diferentes, mas que de maneira nenhuma ela pode ser hierarquizada, né? A gente não pode hierarquizar o conhecimento científico em detrimento do conhecimento que é popular, mas que também é científico. Tem uma base científica ali. Eu me lembro que todos esses mestres, o que mais eu percebo nele é fazendo pesquisa, né? A curiosidade, mexendo aqui, mexendo lá. Então, acho que a pesquisa é sempre um princípio desses mestres mais antigos, esses mestres de saberes. Na verdade, a universidade vai fazer talvez uma sistematização, né? Esse conhecimento uma outra forma de linguagem, que é a linguagem talvez mais escrita. A gente tem uma possibilidade de aprender com esses mestres, sobretudo, a experiência do corpo e através da oralidade. Pedrão, a casa é sua, vamos bater um papo, vamos conversar. E diante do nosso tema, foi aquela coisa, cultura popular. É possível, é um caminho possível, cultura popular e educação. Com você, meu mestre. Bom, primeiro, então, meu boa tarde a todas aí, a todos. Meu querido amigo Vitor, nossa amizade já dura décadas, e sou muito honrado de estar aqui, muito agradecido pelo convite. A gente tem uma amizade que vai além dos nossos encontros na academia que eu digo a universidade, né? A gente também aprofundou nossos laços, como ele falou, na escola do mestre João Pequeno de Pastinha, do qual ele me levou, né? Então, eu tenho essa gratidão imensa a Vitor, porque foi ele que me levou. A primeira vez que eu fui lá, foi Vitor que me levou para conhecer o mestre João Pequeno, e quando ele me levou, lá eu fiquei, nunca mais saí. Até hoje, continuo fazendo parte, o mestre João Pequeno já se foi, mas a gente continua lá, dando continuidade ao trabalho dele. A gente se transformou a academia dele no memorial do mestre João Pequeno. Então, quem ainda não conhece, lá o Forte da Capoeira, que fica lá no Centro Histórico, lá no bairro do Santo Antônio, em Salvador. Quem não conhece, vá conhecer, é um centro importante de referência da capoeira. E lá foi, então, que João Pequeno desenvolveu a maior parte do seu trabalho, foi lá no Forte da Capoeira. Então, por isso que quando ele morreu, a gente transformou a sua academia num memorial, mas o legal é que sem deixar de ser escola de capoeira também, funciona
simultaneamente, como memorial, então, aberto à visita, as pessoas conheceram um pouco mais a história do Mestre João Pequeno, mas continua funcionando como escola de capoeira também. Então, tem rodas, tem aulas e tal. Então, convido já antecipadamente aquelas que não conhecem, quando estiverem em Salvador, quando passar essa loucura dessa pandemia, para poder conhecer lá a escola do Mestre João Pequeno, o memorial do Mestre João Pequeno. Então, e aí, como fica onde, também, fica onde? No Santo Antônio, no bairro do Santo Antônio, que é centro histórico de Salvador. É fácil, só todo mundo conhece lá, chegando lá, onde é que é o bairro do Santo Antônio, centro histórico, Forte da Capoeira. E como é de praxe, né, a gente sempre, quando inicia uma atividade assim, que vai falar sobre essa questão da ancestralidade, a gente sempre pede licença aos mais velhos. Né? Então, aqui pedindo licença aos ancestrais, ao nosso mestre João Pequeno. Acho que não sei se tem alguém mais velho que eu aqui, acho que não, mas licença aos mais jovens também. E licença ao nosso ancestral, né? Mestre João Pequeno, para que a gente possa ter uma tarde produtiva nesse dia de hoje. Bom, o Vitor faz uma provocação, né? Se é possível trabalhar a cultura popular, né, na escola, na educação. Eu não diria que é possível, Vitor, eu diria que é necessário. Eu diria que é absolutamente necessário se trabalhar com culturas populares, e a gente procura usar o termo no plural, né, para dar conta dessa diversidade que as culturas populares abarcam. Então, eu acho fundamental e essencial, eu diria mais, eu não consigo entender nenhum processo de educação que não tenha algum tipo de referência, não seja baseado, de alguma forma, nas culturas populares. Eu só acredito numa educação que tenha esse tipo de referência. E aí, para a gente tentar falar um pouquinho sobre isso, eu vou tentar falar um pouquinho, depois eu abro, tá bom, Vitor? Sei lá, uns 10 minutinhos aí, só para fazer uma introduçãozinha, depois a gente abre para poder falar, né? Então, só para organizar o pensamento. Então, para poder falar disso, a gente tem que falar de um processo que atingiu muitos países, né, no seu processo de desenvolvimento, que foi o processo de colonização. Né? Então, quando a gente fala em colonização ou colonialidade, né, a gente pensa, se remete a essa história dos povos, sobretudo da América Latina, da África, uma parte da Ásia, que foi colonizado pelos países, sobretudo europeus, e depois, num outro momento, pelos Estados Unidos também. Mas os países europeus foram quem iniciaram esse processo de colonização. Então, o que é que foi o processo de colonização? Para a gente entender um pouquinho esse contexto, né, que eu vou estar falando da cultura popular. Foi a imposição de um modelo. Né? Primeiro, foi uma imposição violenta. Todo mundo conhece, né, a história da colonização. Os países europeus invadiram essas terras, novas terras, né, chamadas novas, como se não tivesse ninguém aqui antes. Né? Então, essa coisa de descobrimento do Brasil é uma grande farsa. Né? Não foi um descobrimento, foi uma invasão. Né? Aqui já existiam povos que há milênios já habitavam as Américas, o Brasil, etc., a África. Então, não houve descoberta, houve uma invasão, então uma invasão violenta, que tomou para si terras dessas pessoas, que obrigou essas pessoas a trabalharem como escravos. No nosso caso, no Brasil, primeiro os índios foram os escravos, depois vieram os africanos, né, que foram escravizados. Então, todo esse processo é um processo de negação de uma forma de ser. Então, a colonização não é só um domínio político, um domínio econômico, um domínio militar. Não é só isso. Porque quando os países conseguem, enfim, se libertar, né, conseguem proclamar sua independência, no caso do Brasil, de tantos outros países aí, esse domínio militar, econômico, ele teoricamente cessa, né, porque agora eu sou independente. Só que tem uma outra coisa, que aí vem esse termo, colonialidade. Então, o que é a diferença entre colonização
e colonialidade. Colonização é esse processo, como eu falei, militar, econômico, essa imposição violenta, né, de um país sobre o outro. E a colonialidade é uma coisa muito mais sutil, que a colonialidade ela é introjetada nas mentes do colonizado. Então, é aquele processo que faz com que o colonizado ele comece a pensar como colonizador, ele comece a valorizar somente aquilo que o colonizador acha que tem que ser valorizado. Então, a religiosidade, a cultura, a língua, tudo que foi negado, né, dos países colonizados, ele acaba absorvendo essa cultura do colonizador, ele acaba introjetando isso, e a sua mentalidade, então, é uma mentalidade colonizada, porque acaba pensando como colonizador. E não é só, se fosse o problema de só pensar como colonizador, de agregar um novo pensamento ao seu pensamento. Vitão, você me permite eu fazer um pedido para a galera aí, para a sua galera? Você me permite? Pode falar. Eu queria fazer um pedido daqueles que puderem deixar a câmera ligada, porque senão eu me sinto falando no vazio, quando eu não vejo as pessoas aí. Então, aqueles que puderem deixar a câmera ligada para a gente poder se olhar, poder trocar, eu acho legal, agradeço. Obrigado aqueles que puderem, aqueles que não puderem, tudo bem, tá bom? Mas valeu, obrigado mesmo. Enfim, quem está aí, a D está aí, Admilson Santos. É isso. Eu ia fazer a saudação ao nosso amigo AD. Meu irmão, tem que estar, né? Eu quero parabenizar Vitor, parabenizar todo o colegiado, agradecer a Pedrão, mais uma vez, pela grande colaboração, e quando é chamado, está sempre contribuindo, não só com a nossa UFES, mas também com outras instituições, exemplo da UFBA e outras instituições, né? E aí, como o Pedrão é do samba, é do axé, hoje é dia de Oxóssi, me permita só um aguerezinho, não vou cantar não, porque cantor aqui é o senhor. Por favor. Ô, Quearô! Boa sorte a todos, viu? Alto nível. O Quearô, Oxóssi. Você, como sempre, brilhante, meu amigo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Felicidade. Valeu, Pedrão. Bom te ver. Bom tempo. William entrou aqui. William, quer falar alguma coisa, William? William? Beleza. Tá bom, Pedrão, leva o barco, então. Bom, obrigado por ter vindo. Valeu. Então, obrigado, Ade, pela saudação aí. Oxóssi é meu orixá de retaguarda. O de frente é Xangô, o de retaguarda é Oxóssi. O meu de frente é Oxóssi e da retaguarda é Xangô. Você está vendo que a nossa irmandade... Meu! Que coisa, agora, Ogum vai entrar aqui, ó. Que horas o Ogum vai entrar aí, rapaz? Ogum é irmão de Oxóssi, rapaz. Quem ensinou Oxóssi a caçar foi Ogum, rapaz. Eu sei isso. Tá vendo? Tá tudo em casa, né? Uhum. Bom, beleza. Então, deixa eu continuar aí. Então, eu estava falando da colonialidade, né? Que é aquilo que fica quando o colonizador vai embora. O que fica é a colonialidade, ou seja, aquele pensamento imposto, né, pelo colonizador. Mas o problema de você adquirir o pensamento do colonizador, se você fosse, como eu estava falando, apenas acrescentar aquilo que você já tem, um outro pensamento, uma outra forma de ver o mundo, acho que isso é crescimento individual. Não haveria problema. O grande problema é que, às custas de impor esse pensamento europeu como único verdadeiro, foi se apagado, foi silenciado, foi invisibilizado todo e qualquer outro tipo de forma de pensar que não essa. Então, esse é o grande problema da colonialidade, da colonização, dos processos de colonização, né? Apaga-se todas as referências que se tem do outro, daquele outro que você dominou. Então, a sua cultura, a sua língua, a sua religião, os seus costumes, a sua forma de lidar com a natureza, com o sagrado, com outras relações, a sua forma de organização social, tudo isso é
invisibilizado, é aniquilado em nome de uma verdade única. Então, infelizmente, essa é a nossa história, né? Os colonizados, a nossa história, nós temos isso na nossa marca, né? É por isso que hoje ganha força um movimento chamado de descolonização ou decolonialidade, que é justamente esse movimento inverso, né? O que é chamado giro colonial, justamente essa possibilidade da gente não simplesmente trocar uma coisa pela outra, né? Negar tudo que vem da Europa, agora não vou mais ler nenhum autor europeu, não vou ler mais nenhuma teoria que vem da Europa e só vou olhar meus olhos para cá. Não é isso. Mas é preciso fazer um equilíbrio. Então, é momento de se olhar mais para as nossas coisas. É momento da gente começar a valorizar mais aquilo que tem a ver com a forma de ser desses povos que aqui estavam e que tanto tem a nos ensinar. Tanto tem a nos ensinar. São culturas riquíssimas, né? Culturas profundas, né? Tanto a cultura africana como a cultura indígena são culturas milenares, culturas que têm muito saber, que são saberes de ordem diferenciada dos saberes que a gente está acostumado a ver. Por quê? Porque a maioria deles não são escritos, são saberes orais, né? São sociedades ágrafas. Boa parte da hoje não mais tanto, né? Hoje a maioria delas já também domina a escrita, mas tradicionalmente são saberes que vêm da oralidade, que é uma outra forma de transmissão de saber. E, historicamente, essas formas sempre foram colocadas como menores, como menos importantes, né? As únicas importantes que a gente aprende a valorizar na universidade são aquelas que vêm dessa tradição da escrita, dessa tradição europeia, né? Os filósofos, os antropólogos, os sociólogos, os pensadores que vêm da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, a gente sabe dizer quantos nomes de filósofos africanos vocês sabem dizer. Hoje em dia, a gente já está mais, a gente consegue perceber mais. Ou quantos pensadores indígenas vocês conhecem? Vocês poderiam me citar, né? Então, hoje a gente tem pessoas mais sobressaindo. Tem Ailton Krenak, por exemplo, esse grande pensador. Eu considero um dos maiores pensadores brasileiros, esse Ailton Krenak, né? Acho que vocês já devem ter visto alguma coisa dele. Espero que sim, né? Então, hoje a gente começa a dar esse giro. Esse giro significa justamente isso, é começar a olhar para essas experiências desses povos, né, esses saberes milenares que estão nesses povos, e o que eles podem nos ensinar, né, enquanto humanidade, porque são ensinamentos que têm a ver com a nossa própria humanidade, né, são saberes que vêm dessa ordem, né, do respeito, por exemplo, à natureza, que é uma coisa que o homem branco, né, esse homem ocidental, europeu, sempre fez o contrário, né, sempre pilhou, sempre destruiu, sempre devastou em nome do progresso, em nome do desenvolvimento, em nome, né, dessas coisas todas, do desenvolvimento econômico, etc. Então, a natureza sempre sofreu muito. Então, ao passo que esses povos tradicionais, contrário, onde tem aquele ditado, onde tem índio, tem floresta, tem árvore em pé, tem floresta bem cuidada, tem natureza, tem árvore. Por quê? Porque são povos que respeitam isso, né? Então, só para dar um exemplo dessa área aí do meio ambiente, fora a questão da saúde, os saberes, por exemplo, em relação à saúde, que vem dos indígenas, dos africanos, o uso das folhas, né? São saberes riquíssimos e que a gente sabe quase nada. Os nossos mais velhos, nossos pais, avós, né, ainda trazem consigo um pouco desse saber, né? Quando você está com tal coisa, toma um chá disso aqui, meu filho, que é bom, faça isso, pega essa planta aqui, passe ali, que melhora. Mas são saberes que tendem a desaparecer se não houver uma continuidade. Tudo em nome de uma indústria farmacêutica, do remédio, né, da economia, etc., que mais envenena a gente do que cura, na verdade, né? Então, esses saberes todos que foram negados, então, é momento de a gente começar a olhar para eles, a gente começar a valorizar esses saberes. E como é que se valoriza esses saberes? Eles estão aí, assim, flutuando, a gente pega eles no ar? Não, eles estão encarnados em pessoas. Quem são as pessoas? São essas pessoas que vêm desses
dessas tradições, das comunidades, são os que a gente chama de mestres e mestras das culturas populares, ou mestres griots, né? Griot, que é um termo também bastante utilizado hoje em dia, inclusive o grupo de pesquisa que eu coordeno na UFBA chama-se Grupo Griot, né? Por conta disso mesmo, fazer uma homenagem, né, a essas pessoas. Griot, para quem não sabe, é uma figura na África, que os griots eram os contadores de história, os portadores da memória do seu povo. Então, ele saía de vila em vila, em comunidade, contando as histórias, para que essas histórias pudessem permanecer, né, de geração em geração. Então, o contador de história, o responsável pela manutenção dessa memória, é o griot na África. E a gente transporta para o Brasil, né, denominando os nossos mestres e mestres dos saberes populares, né, de mestres griots, né, por conta disso. Então, toda essa sabedoria que está com essas pessoas, e muitas vezes são pessoas analfabetas. O nosso mestre João Pequeno, Vitor, ele sabia ler e escrever? Não sabia ler e escrever. E, no entanto, eu sempre digo, os maiores aprendizados que eu tive na minha vida não foram com doutores e pós-doutores. Eu estudei em vários lugares, várias universidades no Brasil, estudei fora do Brasil, estudei em Portugal, estudei na França, tive contato com os maiores pensadores, né? Mas os aprendizados mais significativos para a minha vida não foi com essas pessoas que eu aprendi. Foi com o mestre João Pequeno, foi com o mestre Martinho da Cuíca, do samba, foi com o mestre Valmir Lima, sambista também, com dona Gegé, que é aqui de Itapuã, que é rezadeira, que trabalha com ervas. Esses saberes que eu considero os mais importantes para a minha vida. Então, a escola são sempre saberes que foram deixados de lado. Nunca se deu a devida importância para esses saberes, para a valorização desses saberes. Então, o que a gente luta, a nossa luta hoje, a gente tem batalhado, militado, tem escrito sobre isso, né, tem feito na universidade ações, né, para que esses saberes, essas pessoas sejam valorizadas. A gente tem na Universidade Federal da Bahia, por exemplo, vários projetos em que o mestre e a mestra da cultura popular vai para a universidade, dá aula como se fosse mesmo o professor ali, o professor fica ali só ouvindo, né? Então, a gente vai lá, recebe o mestre, ouve, e o que é mais importante, recebendo para isso, né? Porque ele está ali cumprindo a função de um professor universitário, então recebe o equivalente ao professor universitário. Então, quando o Vitor fala que a universidade começa a se abrir para a importância da valorização desses saberes, a Universidade Federal da Bahia é um exemplo claro disso, como a gente tem conseguido, ainda a passos pequenos, precisa ampliar isso, com certeza, mas a gente tem conseguido ampliar esses espaços cada vez mais para que o mestre possa ser valorizado, o saber desse mestre, dessa mestra, possa ser valorizado com dignidade, né? Então, não se trata de... a gente não quer a gente não aceita mais a hierarquia de saberes. Tipo, esse saber aqui é mais importante do que esse. Esse que vem da Europa, que é de um pensador, de um filósofo europeu, ele vale mais do que o pensamento de Dona Maria de Xindó, que faz parte das ganhadeiras de Itapuã, e que fala sobre filosofia a partir da sua vida, de lavadeira de roupa, e toda a sua história de luta para sobreviver. Então, ela faz uma filosofia também. Ela está falando sobre a vida também, do mesmo jeito que o Foucault fala lá na França. Então, é isso que a gente precisa começar a fazer, esse equilíbrio, de dar esse determinado valor a essas pessoas simples. A maioria delas são pessoas simples, humildes, que passam dificuldade na vida. Como eu falei, muitas delas não sabem ler, não sabem escrever, né? Quantas mães de santo, né, Ade? Quantos pais de santo e mães de santo trazem um saber enorme, né? Compartilham esse saber com toda a sua comunidade e nunca foram para a escola, ou se foram para frequentar até ali a baixa escolaridade, mas não interessa, nas suas comunidades eles são tidos como as pessoas mais sábias, né? O pai de Santa Maria, assim como o cacique, né? Então, tem outra coisa que tem a ver com isso, que é essa questão do velho, né? Na nossa sociedade, o velho é aquilo que é descartado, aquilo que é colocado, quando ele chega sai da idade produtiva, então ele é descartado, ele é colocado num asilo, jogado num quartinho no fundo da casa,
ninguém mais ouve, ninguém mais dá atenção a ele, né? Quem tem avô de vocês aí, quem tem avô, quem tem avó, gente, é um tesouro que vocês têm. É um tesouro. Vão atrás do seu avô, do seu avó. Se já tomou vacina, então melhor ainda. Vai lá atrás dele, vai ouvir. Se aproxima, se vocês ficaram distantes, se aproximem de novo dessas pessoas. Né? Quantas histórias, quanta sabedoria essas pessoas têm. Né? Nas comunidades tradicionais, o cacique, o mais velho, os mais velhos são sempre as pessoas mais importantes. Né? Seja na comunidades indígenas, seja comunidades africanas, quilombolas, sempre o mais velho tem um lugar de destaque, porque ele é aquele que acumulou mais sabedoria, ele é o que tem mais experiência de vida, ele que pode ensinar mais a gente. E a gente olha para o mais velho com desprezo. Né? A sociedade moderna aprendeu a olhar para o mais velho com desprezo. Então, isso são valores, são princípios e valores que estão nas culturas populares. Então, por isso que eu digo que são saberes de uma outra ordem, que não se aprende na escola, esse tipo de coisa, mas deveria se aprender isso na escola. Né? A gente deveria ter lugar na escola para que essas pessoas pudessem chegar, pudessem falar, pudessem dar sua aula, e trocar esses aprendizados com as pessoas, com as crianças, com os jovens. Né? Então, eu estou finalizando aqui só para dizer isso, que eu acho que eu acredito que é necessário essa transformação na educação em geral, em todos os níveis, desde o nível iniciais até a universidade. É preciso uma revolução no sentido de que abra esse diálogo com essas culturas, com esses saberes e com essas pessoas que são os representantes desses saberes, os portadores desses saberes, esse diálogo seja feito, né, em igualdade de condições, né, em equilíbrio de condições, tão valorizados quanto os outros saberes que estão presentes na escola. Só assim a gente vai ter uma escola mais humana, mais humanizada, que valoriza mais as pessoas, a experiência, a sua comunidade, que olha para a sua comunidade e percebe que na sua comunidade tem pessoas importantes que podem contribuir com o processo. A escola tem que se abrir para a sua comunidade. Então, acho que era um pouco isso, né? Um pouco das coisas que eu tenho feito, que eu tenho escrito, a gente tem estudado, tem pesquisado, tem debatido por aí, né? E aí a gente abre aí para poder dialogar, poder discutir, conversar. Mais uma vez, obrigado, Vitor, pela oportunidade. Valeu, Pedro. Eu que agradeço. Você deu o pontapé inicial e agora vamos fazer perguntar, vamos tirar nossas dúvidas, vamos abrir a roda. O pessoal chegou aqui agora, teve Cláudia Moraes entrou aqui depois, boa tarde. Liamara, quando saiu, Liamara, você botou uma biblioteca aqui que eu fiquei, pô, quanto livro bonito. Eu já ia perguntar, cadê esses livros? Enfim. Pessoal, então a roda está aberta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma questão, alguma reflexão sobre o que Pedro está falando, as dificuldades, essas possibilidades, está aberto. Vamos lá, quem vai? Eu botei a mãozinha aí. Desse. Só para contribuir com o que Pedrão começou a falar, da sabedoria das mães e de pais de santo, existe aqui em Salvador inúmeras missões africanas, principalmente de Angola e da Nigéria, em busca do Iorubá que nós falamos aqui, do Banto. No caso da minha casa, a gente fala Iorubá, né? E aí, o que tem, assim, de missões africanas, porque o Iorubá que nós conseguimos conservar aqui pela oralidade que Pedrão falou com muita propriedade, eles perderam algumas coisas. Então, tem muitas missões que vêm para cá o resgate dessa questão da língua, né? Tanto o Iorubá quanto o Banto e outras línguas, né? Meu pai, por exemplo, o Wellington, ele foi para a África junto com o Genaldo do Achipá. Uma das missões para eles irem à África foi conversar em Iorubá e resgatar o que é feito aqui no nível da religiosidade, para trocar ideias dessa questão semântica e religiosa. Entendeu? Então, isso foi conservado através da oralidade, né? Como o Pedrão falou, que foi assim, de suma importância de resgatar isso. Né? Professor,
Boa tarde, Murilo. Seja bem-vindo. Se quiser participar, entrar na roda, já estamos aqui no processo. Vai, Alisson, pode falar. Alisson, você falou? Foi eu, professor. Foi, David, desculpe. Eu queria perguntar para o professor, primeiro agradecer, fez deu uma aula aí, bem resumida, mas em relação, aí seria uma pergunta, né? Em relação a essa escola humanizada, onde dá para compartilhar esse conhecimento, né, da própria comunidade, qual seria a estratégia? Seria para partir de quem? Para que tenha esse alavanque dos professores, da escola, da própria comunidade. Ele falar um pouquinho sobre isso. Bom, David, obrigado pela pergunta. Realmente é um processo que exige um comprometimento de muitas esferas da sociedade, né? A começar pelos que estão lá em cima. É preciso uma política pública voltada para a educação pública, em que esse tipo de saber garanta a valorização desse saber. A gente já existe na lei, por exemplo, vocês devem conhecer, a Lei 11.645, promulgada durante o governo Luiz Inácio da Silva, que é obrigatório que os conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira e indígena sejam tratados na escola. Então, já está na lei, né? Só que essa lei é muito pouco aplicada, pouquíssimo aplicada, né? Então, é preciso que os governantes, os responsáveis pelas gestões públicas, em primeiro lugar, eles tenham essa sensibilidade que é preciso fazer essa transformação na educação, se comprometam com esse projeto político, porque se não vier de cima, né, é claro que muita coisa pode vir de baixo também, né, mas quando vem de cima, de uma forma institucional, essa mudança é mais estrutural, é preciso haver uma mudança estrutural, né? Não adianta ser uma experiência aqui que dá certo, uma experiência ali. Eu posso citar várias experiências de escolas que têm essa forma de pensar, que são muito legais, né? Existem várias. Agora, são experiências individuais. É preciso ter algo estrutural, algo que venha como política pública, política governamental para a educação. Então, é preciso a gente lutar por essas, porque também essas políticas não vêm de graça, né? Não vêm à toa, não caem do céu. É preciso lutar por elas, né? Então, enquanto trabalhadores, da educação, enquanto futuros educadores, vocês aí, né, é uma missão que nos cabe, estar lutando para que essas políticas aconteçam. Lutar como? Pressionando os parlamentares, na hora de votar, né, votar em algum parlamentar que tem esse compromisso de transformação da educação, de luta pela educação, né, e depois que ele estiver eleito, ficar lá cobrando, vamos cobrar, vamos participar do nosso sindicato, do movimento social, né, porque é só a partir das cobranças da sociedade organizada que as mudanças políticas acontecem. Isso é claro, né, não acontece sozinhas. Então, acho que uma dimensão da David é essa, né? Essa coisa governamental e que é preciso uma movimentação da sociedade, uma cobrança para que isso aconteça. E um outro é um comprometimento, sim, local, né? Claro, para que os gestores locais, né, os diretores de escolas, professores, também tenham essa sensibilidade para que possam cada vez mais abrir, né, os seus projetos para projetos que possam valorizar a presença do mestre e da mestra na escola, né, esses saberes na escola. E isso tem a ver, David, com a formação. Porque para uma pessoa ter essa sensibilidade, perceber que isso é importante, se ele não aprender isso no curso de formação dele, ele vai simplesmente reproduzir o que já está aí. Porque quando a gente não é provocado a pensar diferente da caixinha, né, e essa caixinha é a caixinha colonial, então a gente tende a reproduzir essa caixinha. Então, por isso que a formação é importante, por isso que professores como o Vitor, que vocês têm o privilégio de ter, e outros que vocês têm, que eu tenho certeza, né, que batem nessa tecla da importância desse tipo de atitude, de visão, de ampliar a visão sobre a educação, né, é importante porque vai garantir que vocês sejam formados com essa dimensão
mais ampliada sobre o papel da educação. Né? Muitos outros não têm essa oportunidade, infelizmente, ainda. Né? Então, acabam sendo, em vez de ser formados, são deformados. Né? São deformados por essa visão colonial que acha que uma escola boa é aquela escola que segue um padrão europeu, um padrão americano. Então, acho que a formação de futuros professores, futuros gestores, também é muito importante, porque vai fazer com que eles, lá na ponta, lá na sua comunidade, eles possam ter essa sensibilidade e aí sim poder abrir a escola para a comunidade. A escola não pode ter medo da comunidade, porque o que acontece? Quando a escola tem medo da comunidade, quando ergue muros enormes, cercas e tal, a comunidade, quando tem acesso, faz o quê? Vai lá e depreda. Né? Então, quando fala, a comunidade depreda, se a gente abre para fazer alguma coisa aqui, o pessoal depreda a escola e tal. Mas por quê? Porque não sente que a escola é sua. A partir do momento que se abre a escola, para que a comunidade esteja lá no cotidiano da escola, ocupe os finais de semana com atividades, a comunidade começa a cuidar da escola, porque sente que a escola é sua também. Né? Então, acho que isso que é preciso a gente chegar nisso, né, nesse ponto. Ainda é uma tarefa grande que a gente tem pela frente para conseguir essa transformação. Mas toda transformação começa no primeiro passo. Toda caminhada começa no primeiro passo. Então, a gente precisa estar disposto a dar esse primeiro passo, enquanto educadores, enquanto professores comprometidos com essa luta, etc. Valeu. Ok. Obrigado, David. Valeu, Pedrão. O que mais? Quem gostaria de fazer um... Vitor, Pedrão falou dos griots, né? Nós tivemos aqui em Salvador um grande griot e, coincidentemente, eu estava lendo... Eu fico sempre lendo esse livro dele, né? De Mestre Didi, Contos Crioulos da Bahia. Né? Mestre Didi, uma grande figura e um grande griot, né? Para você ter ideia, esse livro, Contos Crioulos da Bahia, ele resgata vários contos que tinham se perdido, né? Inclusive na África. Esse livro ele foi publicado em português, em inglês e iorubá. Foi um convênio feito com a Nigéria, entendeu? Para poder resgatar essas histórias, como o Pedrão falou, da importância dos griots, né, de contar essas histórias. Como tem a tecnologia da escrita agora, ele aí fez esse livro, né? Você falou do Mestre Didi, eu estou pesquisando muito no Arquivo Nacional e no Arquivo Audiovisual, né? Tem uma exposição, se eu não me engano, foi da década de 60, 70, do Mestre Didi lá no Rio de Janeiro. Esse material, depois eu vou mandar para você. Vou mandar para você o material e tenho visto muita coisa sobre aquela experiência de Marica e lá da casa que ele tomava conta também. Em breve eu vou mandar para vocês. Viu? Eu vou fazer uma provocação para você. Alô? Fui eu que caí? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Acho que foi o professor Adei. O museu fica... Eu esqueci o museu agora. Fica Adei. Beleza. Então, eu vou fazer uma provocação que sua fala é uma coisa sobre a questão da formação, ou seja, na graduação. E me parece que você trabalha, para além do curso de Educação Física, você trabalha com outras licenciaturas, não é isso? E você falou dessa importância dessa formação. Mas a minha pergunta é um esforço que a gente tem visto no currículo, não dos alunos, aqui não é para os alunos, mas no currículo. É um currículo ainda muito eurocentrado, né? É um currículo que você tem a maior parte de um viés, um modelo de uma proposta de educação, e a gente vê que esses componentes, vamos dizer assim, mais marginais ou alheio, ele fica, na verdade, na responsabilidade de um ou dois, três professores, em um conjunto de um trabalho como todo, você vai ter dois ou três componentes no máximo, eu vou me arriscar dois ou três componentes, a gente fazer um pouco dessa discussão do que nós estamos falando aqui, né? A
a valorização da cultura africana, a valorização da cultura indígena, etc. e tal. Diante dessa realidade lá na Universidade Federal da Bahia, como é que você tem percebido o impacto, essa recepção? Porque, por exemplo, aqui nessa disciplina de Estudo de Manifestações Culturais, eu tinha tido, assim, coisas interessantíssimas. Por exemplo, esse semestre, os alunos apresentaram diversas propostas de trabalho, de fazer elaborações de aula, utilizando o conteúdo da cultura indígena, coisa interessante, porque os meninos, quando saem da grade, quando eles vão para o estágio supervisionado, muitas vezes fica faltando um instrumental, né? Então, garantir pelo menos esse instrumental, por quê? Porque, senão, vai continuar aquela hegemonia do esporte. Não estou dizendo, eu não sou contra o esporte, eu quero que o esporte tenha. Mas eu também quero que nessas aulas de educação física, de alguma forma, seja tematizado o conhecimento da cultura africana, afro-brasileira e a cultura indígena na educação física. Né? Eu queria saber de você uma avaliação, como é que vocês têm enfrentado isso na graduação lá, entende? Como a gente não acompanha o nosso estágio em outro departamento, nós não temos isso de perto. O nosso maior feedback é os comentários dos alunos. Os alunos, professor, eu fiz isso na aula, eu fiz aquilo. A gente não consegue ter uma dimensão maior desse impacto. Né? A gente está conseguindo problematizar esses conteúdos nas aulas de educação física. Eu queria saber um pouco se você tem acompanhado isso. Acho que continua sendo um desafio, né, Vitor? Continua sendo um desafio. Essa coisa de a gente conseguir construir um currículo que possa ser um currículo descolonizado, como eu estava falando no início. Né? Nosso currículo ainda é um currículo colonizado, da forma como ele se organiza, essa coisa das disciplinas, cada uma no seu quadrado, não dialogam, não há uma coisa em comum. Né? Então, a gente vê isso ainda na universidade, né? Embora a gente tenha até exemplos em escolas de primeiro e segundo grau, aí, né? Educação básica, educação média, ensino médio, a gente vê experiências bem interessantes, né? Onde as disciplinas trabalham a partir de projetos, né? Então, não é mais só matemática, só conhecimento matemático aqui, isolado dos outros, português isolado, geografia, etc. Mas uma coisa que, a partir de um projeto com matemática, ver como é que a matemática pode, com uma temática, né? Não misturar com matemática, uma temática da cultura, etc., ela possa agregar esses conhecimentos das outras disciplinas. Então, isso seria um ideal, né? Um currículo que funcionasse assim, a partir desse diálogo, né, entre as disciplinas, e não aquela coisa das disciplinas isoladamente. Então, existem algumas experiências em escolas de ensino médio, sobretudo, assim, bem interessantes, mas a universidade ainda não consegue evoluir para isso. Acho que continua sendo um grande desafio, né, para que a gente possa construir esse currículo descolonizado, um currículo em que esses saberes possam circular mais livremente, né, na universidade, onde que cada um possa colaborar. Então, acho que cada conhecimento tem a sua importância na formação, né? Agora, é preciso que haja também esse diálogo entre esses conhecimentos para que possa fazer sentido as coisas, né? E, nesse sentido, acho que as culturas populares conseguem fazer isso. Aí eu vou dar um exemplo claro que vem à cabeça logo, né? Que é a capoeira. A capoeira é um conhecimento, é um saber, né? Um conhecimento multidisciplinar, transversal, né? A capoeira ela consegue dialogar e se conectar com várias áreas do saber, né? Então, a capoeira pode ser, por exemplo, um mote, né, para que, a partir da capoeira, a presença da capoeira na escola, um projeto envolvendo a capoeira na escola, por exemplo, as outras disciplinas possam, a partir dos conhecimentos da capoeira, criar esse diálogo entre si. A gente já fez isso, eu e Vitor participamos em 2009, acho que foi 2008, não lembro, 2010, por aí, né, Vitor? De um projeto da Secretaria de Educação, em que a gente propunha justamente isso. Eu e o Vitor, a gente estava na coordenação, junto com o professor Neuber, a professora Kelly, né, e mais outros professores aí. A nossa proposta era justamente essa, dar uma formação para professores das escolas públicas do estado da Bahia,
era uma iniciativa da Secretaria da Educação Estadual da Bahia. Então, uma formação baseada na capoeira, mas para todas as áreas do conhecimento. Então, aqueles professores que quisessem se inscrever nesse curso, seja de qualquer área fosse, artes, matemática, geografia, biologia, educação física, eles se inscreviam e a gente fez essa capacitação, a gente criou essa capacitação. Corremos o estado inteiro da Bahia, não foi, Vitor? Dando aula, dando esses cursos para os professores, mas com essa concepção, né, da capoeira entrar na escola como conhecimento. E a partir desse entendimento de capoeira, não como apenas uma atividade, porque, infelizmente, a educação física, boa parte dela, ainda encara a capoeira apenas como um mero conteúdo, uma mera atividade física, corporal. Né? Você vê que a capoeira é muito mais além do que isso. Então, não consegue ver essa dimensão mais ampliada da capoeira. Mas, com essa perspectiva que a gente propôs, a gente buscou dar um outro sentido, né, para esse tipo de conhecimento na escola, onde todas as disciplinas poderiam estar dialogando entre si a partir da experiência da capoeira, que é a experiência do povo negro do Brasil, que é a experiência do processo civilizatório do Brasil, que fala da história do Brasil, que fala de processos de violência, processo de perseguição, de marginalidade, e que fala sobre natureza, sobre respeito à natureza, fala sobre musicalidade, fala sobre corporalidade, fala sobre expressão, expressividade, fala sobre poesia, fala sobre filosofia. Né? Então, olha que riqueza que a gente tem quando a gente está falando de capoeira. Então, a gente propôs isso, durou 2 anos, não foi, Vitor? E aí parou, o projeto acabou. Então, eu acredito em iniciativas como essa. Eu dei um exemplo claro, concreto, né, de como é possível pensar a educação de uma outra maneira, como a gente estava tentando começar a pensar. Né? Mas a universidade, Vitor, respondendo a sua pergunta, ainda patina, ainda não consegue ampliar sobre o seu pensamento sobre currículo, sobre a organização do currículo, infelizmente. Beleza. Eu entro aí porque, assim, eu sou parceiro, companheiro de Pedrão lá na UFBA, né? Eu tenho esse privilégio, né? Eu sou parceiro, companheiro de Vitor na UF, sou parceiro, companheiro de Pedrão na UFBA. Então, assim, a dificuldade que nós temos, e eu senti isso quando eu fiz uma proposta de ACCS. Primeiro, levou umas 3 propostas sem ser aprovado e eu tive que mudar o nome, né? Porque a proposta era dentro do terreiro mesmo, dos terreiros de axé, né? E aí eu mudei o nome, alguém me sugeriu assim, rapaz, muda esse nome aí e tal. Aí eu botei a CCS em comunidades de terreiro. Pronto. Aí não ficou nada definido de religião. E aí eu peguei 3 elementos que eram crimes no nosso país, né? Que eram considerados crimes, que foi o samba, que Pedrão foi lá e contribuiu, a capoeira, que Vitor foi lá e contribuiu, inclusive a aula de Vitor foi lá dentro do terreno, e o candomblé. E aí o candomblé eu peguei pelo menos os 3, né, mais conhecidos, o de Angola, o Queto, o Jeje, e aí, para finalizar, que foi o início, meio e fim, né, eu concluo a CCS no Axipá, que é um terreiro que trabalha com a questão da ancestralidade. Né? E aí, assim, para vocês terem uma ideia, de educação física lá da UFBA, nessa CCS, só teve um aluno inscrito. Foi falta de divulgação, Ade? Não foi falta de divulgação. Entendeu? Eu divulguei bastante, divulguei nas minhas turmas, divulguei tudo direitinho. Então, de educação física, nós tivemos muito mais alunos do BI, né, de outras áreas, do que da própria educação física. Mas a resistência dentro, tanto assim que eu não apresentei mais a CCS. Eu tenho que manter a resistência. Quando voltar a terminar a pandemia, eu tenho que reapresentar esse ACCS, porque quem fez gostou, né? E assim, desmistificar também o espaço do terreiro. Esse era um dos meus grandes objetivos, né? Que as pessoas acham que vai chegar lá, vai encontrar com o demônio, vai encontrar com Satanás, vai encontrar com a opção de coisa, né? E aí uma das coisas assim, principais era
desmistificar esse despacho. Tanto assim que tinha uma menina que era, como te fala, ela era batista, né, essa menina. E ela disse assim, professor, o meu grande desafio nessa disciplina é quando eu vi a ementa, é conseguir entrar no terreiro. Tanto assim que tem pessoas da minha família que não sabem que eu estou nessa disciplina, né? E essa menina conseguiu entrar no Ilhéachel Pofojá, ela foi no Padá, ela foi lá em Lauro de Freitas, ela foi no Axipá, entendeu? Ela foi no terreiro de Angola e saiu com outra visão do que tinham dito a ela, do que era essa religião, né? E aí teve depoimentos de mãe de santo, de pai de santo, etc. Teve a brilhante aula com o Pedrão sobre o samba, a história do samba, né? A brilhante aula com o Vitor. Então, mas a instituição em si, ela realmente é como diz o nosso velho amigo Bahia, né? É uma velha arcaica, né? Não por ser velho, mas ela é né? É um velho que não está se atualizando no dia a dia, né? Ainda está muito arcaico. Mas tem avanços, né? Tem avanços, mas muito lento, né? Muito lento mesmo, mas tem avanços, né? E aí, na UF, a gente levou o Chequerê aí, né, Vitor? Fizemos um trabalho excelente de percussão. Foi. Eu caí, mas voltei. Já caí, já voltei. Mas é da capoeira? Você está na roda, cair é normal. Vai cair. É o jeito que o corpo dá, então pronto. Nós fizemos um trabalho aí muito legal de percussão, foi interessante. Quando a galera do curso de música viu o estoque, aí todo mundo entrou na sala, aí o camarada já teve que ficar, ele ia só pela manhã no curso de educação física, aí teve que ficar à tarde para o curso de música e tal. Então, a gente vai rompendo essas barreiras, né, devagarzinho. Inclusive, Ade, esse vídeo está lá no canal, pessoal, do YouTube, está lá no GEPAC, Arte do Corpo, Oficina Comércio Chequerê, foi muito legal. Eu vou passar a fala para Almeida, estou chamando de Glaucio Almeida, porque está aparecendo aqui para mim Glaucio Almeida, e depois eu jogo de novo para você, Pedrão. Tá certo? Tem mais gente que levantou a mão aí, viu? Tem mais gente. E Amara. Eu. Isso, tudo bem. Ia, eu vou pegar o convidado aqui, o de fora, depois você entra na próxima, tá bom? Valeu, obrigado, hein? Eu acho que o Leamara tinha se manifestado primeiro. Sim, professor, mas eu deixo para o convidado, eu falo depois. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, plenamente de acordo com as colocações, e eu queria fazer também uma colocação e deixar aqui uma questão em aberto a partir do que o professor Pedro Arbigo falou, que realmente a descolonização do currículo faz parte do processo, ela abre espaço para um questionamento com relação aos limites que essa formação acadêmica impõe, mostra que há outros espaços, mas eu pergunto também se não haveria uma necessidade de um reconhecimento formal, vamos dizer assim, não encontro outra palavra, desses espaços consagrados da cultura popular como espaços de educação, como espaços verdadeiramente formadores, porque muitas vezes a academia educa, mas não civiliza. E o nosso processo civilizador ele passa pela cultura popular, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, seja os espaços da capoeira, mas aqui nós temos a Congada, a Folia de Reis, o movimento do samba, que é extremamente rico e importante, que são verdadeiros espaços de educação, que civilizam nosso povo, que tem valores extremamente importantes, mas que carecem de um reconhecimento formal desses espaços como tão importantes quanto a escola. Eu queria saber o que eu penso a respeito.
Obrigado. Glaucio, obrigado pela pergunta. A minha também. pergunta, desculpa, professor, a minha pergunta também tem a ver, professor Glaucio, com esse reconhecimento formal. Podemos fazer uma dupla, então? E aí o Pedro responde? Claro. Pode ser? Por favor. Eu até coloquei aqui, ó, reconhecimento Que formal. alegria quando eu vejo os alunos aqui participando, interagindo, que massa. Mas essa turma é especial, essa turma de manifestação, velho. Tá muito boa. A feira está muito legal. Certo. Aí, Professor, só tem alto nível. alto nível, Ade. O senhor falou em relação ao reconhecimento, né, ao conhecimento riquíssimo dos mais velhos. E essa preocupação, e a gente visualizar isso, falou dos conhecimentos em relação aos mestres, né, desse conhecimento transgeracional. Então, eu gostaria de saber, para o senhor, duas coisas. Em relação ao patrimônio cultural e material, né, aí nós temos as práticas artísticas ou culturas de um povo, como a identidade nacional, relacionado à origem africana ou indígena. Qual é o patrimônio cultural e material que o senhor diz, poxa, Liamara, esse daqui realmente não podia faltar? E qual aquele que o senhor diz que não foi reconhecido ainda? Aí o professor Glaucio coloca em relação ao reconhecimento formal, e eu pego um gancho para essa minha pergunta, qual o senhor vê que não foi reconhecido ainda, mas que deveria? Por exemplo, no Espírito Santo nós temos o ofício das paneleiras de goiabeiras, né? Bahia, aí tem a roda de capoeira e o ofício dos mestres, né, de capoeira. O samba de roda, por exemplo. Então, assim, qual que o senhor acha que, poxa, ali, esse aqui tinha que ser? Eu sei que é uma pergunta bem na berlinda aí, e qual que ainda não foi, que o senhor gostaria que fosse, nesse sentido, e por quais motivos? Obrigada. São perguntas muito, muito interessantes, que realmente exigem dar pano para manga, dá para a gente discutir um monte de coisas aqui, né? Então, obrigado, Glaucio e Liamara, aí, pelas perguntas. Sem dúvida nenhuma, né, o reconhecimento, vamos dizer assim, formal, oficial, sei lá, o nome que a gente queira dar, mas reconhecimento por parte de quem governa o país, né, por parte das instituições em geral, né, é fundamental para que esses conhecimentos sejam valorizados. Então, esse reconhecimento ele parte de várias formas. Uma das formas bastante interessantes que tem acontecido ultimamente, se bem que deu uma parada agora, né, com os genocidas no poder, não tem mais negócio de patrimonialização, nada, né, tudo está parado. Mas tudo que é ruim dura pouco, né, vai durar um tempo, mas vai passar. Então, vamos respirar fundo aí, vamos segurar a onda, que daqui a 1 ano e meio aí a coisa passa, né? Mas o fato é que esse processo de patrimonialização é um processo profundamente importante que tem acontecido no nosso país, né? E como você está bem informada, né? As panelas do Espírito Santo foi a primeira expressão brasileira a ser reconhecida, né, pelo IFAM como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Aí depois veio o samba de roda, a capoeira e várias outras. O frevo já foi reconhecido, várias outras. Aí você me pergunta qual que realmente foi importante, né, Liamara? Aí eu posso dizer... Não qual que foi importante. Na minha visão, todos são importantes. Mas qual seria, na sua visão, o mais elementar? Porque todos são importantes. O mais elementar. Tá, assim, o que eu acho, eu queria dar o exemplo, é que o samba de roda é um processo que eu acompanho já bastante de perto, bem de perto, né, e eu sei o quanto o efeito disso, então eu queria falar um pouquinho sobre isso, o efeito da patrimonialização sobre o samba de roda, né? Então, eu não sou baiano, né, eu sou de Mogi das Cruzes, de São Paulo, mas eu estou há 30 anos morando na Bahia. Então, desde que eu cheguei na Bahia, eu já era sambista quando eu era lá em São Paulo, então sempre fui músico, sambista, sempre gostei do samba. E quando eu cheguei na Bahia, a primeira coisa que eu comecei a me interessar e comecei a procurar foi o samba do recôncavo, né? O samba de roda, o samba chula, né? O que a gente chama de samba rural, né? Que é diferente do samba urbano, né? Então, eu me aproximei desses mestres, desses espaços, dessas pessoas, e eu vi o quanto foi significativo, foi um ponto de virada
na cultura do samba de roda o reconhecimento pelo IFAM. Por quê? Porque até então, né, a gente poderia dizer com toda segurança que era uma cultura que estava desaparecendo. O samba de roda, o samba chula, era uma cultura enfraquecida, em processo de desaparecimento. Para vocês terem uma ideia, a viola machete, que é uma violazinha pequenininha, que é a característica do samba chula, né, uma viola de 5 cordas, assim, pequenininha e que dá aquele som bem característico, né, aquele pinicado da viola que o pessoal fala, né, que faz quando a baiana ouve o pinicado, ela começa já a chacoalhar, né, que vai dar o balanço. Então, esse instrumento secular, existiam 2 no Recôncavo, só 2, né, em todo o Recôncavo. Não existiam mais tocadores, existiam mais 1, 2 ou 3 tocadores de viola que conheciam a técnica. Então, era um conhecimento que estava desaparecendo. Então, e os jovens, por ser uma coisa que não interessa, que não despertava interesse, né, para o jovem, para que eu vou dar sequência a uma coisa que o meu pai fazia, se isso está morrendo, ninguém valoriza, né, ninguém acha que isso é importante, para que eu vou dar continuidade? Então, os jovens também estavam parando, são os velhos que estavam morrendo, cada vez que morria um velho, morria um grupo de samba de roda, e estava nesse processo. Quando aconteceu em 2006 o processo de patrimonialização do samba de roda, inclusive foi o presidente Lula que entregou na mão do mestre Zeca Afonso, meu amigo, de São Francisco do Conde, né, do samba chula Filho das Pitangueiras, ele recebeu das mãos do presidente Lula, né, esse reconhecimento oficial, isso que Glaucio fala, né, o presidente da República do Brasil reconheceu numa cerimônia oficial, entregou para o mestre Zeca Afonso, analfabeto, do grupo Filhos da Pitangueira de São Francisco do Conde, Recôncavo Baiano, entregou a declaração de que aquela manifestação, a partir de agora, era reconhecida como patrimônio material da cultura brasileira. Isso foi de uma importância extraordinária, porque o que aconteceu a partir daí? Então, começaram a se organizar, organizou a Associação de Sambadores e Sambadeiras da Bahia, a ASEBA, que funciona em Santo Amaro. Quem conhece, aquele casarão ali na beira do Rio Subaê, aquele casarão enorme. Várias outras associações surgiram, né? Esses grupos começaram, olha que interessante, começaram a ser convidados para participar de shows. No primeiro momento aqui em Salvador e tal, depois começaram a viajar para outros estados. Né? O seu Zeca Afonso mesmo fez uma turnê pelos Sescs do Brasil inteiro com seu grupo. Né? Nunca tinha saído de São Francisco do Conde. Viajou o Brasil inteiro. E outros grupos começaram a ir para fora do Brasil. Né? Imaginem vocês na cabeça do João do Boi lá de São Brás, um mestre analfabeto também, né? Um gogó maravilhoso, né? De repente, ele é botado num avião e vai tocar lá na Europa. Né? Chegando na Europa, lá vai ter todo mundo batendo palma, todo mundo em pé, todo mundo vibrando com a apresentação dele. Né? E lá em São Brás, ninguém dava nem bola para ele. Né? Então, mas imagina o que isso faz para a cabeça dos jovens. Né? Fala, pô, caramba, hein? É a chance, né, de eu viajar, de eu ir para a Europa, de eu ser valorizado. Então, os jovens começam a se interessar novamente pelo samba de roda, né? Os grupos começam a se fortalecer novamente. Hoje, a quantidade de jovens, né, que fazem parte desses grupos, junto com os velhos, que é legal, o que é o mais interessante, não grupos de jovens, não, grupos junto com os velhos lá dando a direção, e os jovens cada vez mais entrando nos grupos. E foram criados, por exemplo, a oficina de construção da viola machete. Então, começou a recuperar esse conhecimento de construir a viola machete. Então, funciona lá em São Francisco do Conde, a oficina de construção da viola machete, com Milton Primo, mestre Milton Primo, é meu amigo também. Então, eles ensinam a fazer viola machete, ensinam a tocar viola machete. Então, hoje, a viola machete já começou a se espalhar novamente pelo Recôncavo. Então, é uma cultura que ela saiu do quase total desaparecimento para um revigoramento total, de uma força, uma coisa incrível. Então, tudo isso é por quê? Por isso que vocês estão falando. Né? Isso é o resultado disso que vocês levantam, da necessidade de se reconhecer, né, isso como espaços como o Glaucio falou, espaços de educação, né, e que existe uma cultura importante aí. Então, é assim que as coisas acontecem. Ok.
E aí, Liamara, mais alguma coisa? Pode falar, não tem direito aí a fazer o comentário. A réplica. Tem esse espaço. Sim, faltou. Agora sim. Professor Pedro, amei muito a sua explanação sobre o samba de roda. Eu sou lá da região de Santo Amaro, né, Bom Jesus dos Pobres. Tenho um cunhado que trabalha nesse projeto que o senhor citou em relação às violas, né, São Francisco do Conde, que é Adson Santana. Ele trabalha nesse projeto também. Você é parente dele? Adson é bacana, gosto muito dele. Adson, sou cunhada, ele é casado com minha irmã. Legal. Aí eu gostaria agora que o senhor falasse, foram 2 perguntas, aí o senhor respondeu aquela que é mais relevante na sua visão e contextualizou, né? Amei. Agora, qual que não está ainda e que seria também de grande relevância como patrimônio nacional? Olha, tem muitas, eu não diria que tem uma só, não. Não dá para a gente colocar uma nesse lugar, assim, porque tem muitas, né? O Glaucio citou aí as congadas. Na minha cidade, Glaucio, Mogi das Cruzes, lá que é próximo a São Paulo, tem uma tradição muito grande de congadas e que vem dos mestres que se mudaram de Minas para trabalhar em São Paulo, né? E aí fundaram seus grupos de congada. Então, hoje, na minha cidade, tem muitos grupos de congada e tal. E é uma cultura muito bonita, que eu admiro demais também. Todo o sudeste do Brasil ali, existem congadas, desde o Rio de Janeiro, Minas, São Paulo ali. Então, por exemplo, um exemplo. Não sei se congada já foi, Glaucio, eu não sei se já teve esse reconhecimento, esse processo no IFAM. Eu acho que não, professor. Acho que não, né? Acho que não. Agora, semelhante à congada é o caso do jongo. Porque boa parte dos jongueiros, por exemplo, do Rio de Janeiro, são migrantes de Minas Gerais. Sim. E é algo semelhante, mas acho que da congada realmente ainda não tem. Então, só para dar um exemplo, você pediu um exemplo, eu vou dar um exemplo, mas não quer dizer que seja o mais importante, né? Acho que a congada diz respeito a essa força importante da cultura afro-brasileira, né? Que vem, muitas vezes tem essa origem mineira, né? E que vai adquirindo outros sotaques quando faz a migração. O meu pai também era mineiro, migrou para São Paulo, eu nasci nessa migração, né? Então, também tem uma relação muito forte com Minas. Então, congada, mas tem os reisados, as marujadas. E a cachaça mineira foi? A cachaça mineira já foi também? Eu não sei a cachaça. A cachaça estava nessa discussão, né? Porque também tem a coisa da bebida, do alimento. Sim, claro, É um modo bem peculiar de fazer também, são vários tipos diferentes. E a cachaça mineira é a melhor, não tem dúvida. Mas, Liamara, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que eu dei um exemplo, mas existem muitas outras, como a congada, que merecem essa atenção por parte do IFAM, tá? Respondeu sim, obrigada. Professor Biro, seja bem-vindo. Ele esteve aqui na semana passada, professor Biro Borges, se não me engano, é lá do Pará, né, professor? E trabalha com capoeira, está fazendo um trabalho, a sua dissertação ligada à coisa da capoeira e orientando a professora Beleni. Manda um abraço. Agora, Pedrão, sobre essa história do reconhecimento, uma coisa importante, eu acho assim, o movimento de patrimonialização dessas culturas foi justamente criar um dispositivo para você responsabilizar o Estado brasileiro. Porque quando você faz um movimento desse, você está dizendo assim que o Estado brasileiro ele é responsável. Então, por ele ser responsável, ele tem que fazer essas políticas públicas. Então, quando existe na capoeira o reconhecimento dos saberes, além de reconhecer os saberes e a coisa da roda capoeira, é importante a gente cuidar da vida dos mestres de capoeira. Porque, como dizia o mestre dizia assim, tinha um mestre que dizia assim, acho que não sei se foi o Pacheco que dizia assim, ó, a capoeira tem tudo. A capoeira tem tudo. Agora a gente tem que ver a vida dessas pessoas, né? Tem que ver a vida dessas sambadeiras, tem que ver a vida desses mestres, etc. Então, o que está no jogo, porque essa ideia de discussão de patrimônio é uma discussão que eu fiz recentemente com um grupo do museu, que não é
criar como se fosse só contemplativo, que você cola e você vai estacionar no tempo e no espaço. Claro, é criar esses espaços de troca. Vou pegar um exemplo da Academia de João Pequeno. E eu dizer assim, aqui é um espaço de museu. Por que um espaço de museu? Porque você vai participar de uma experiência que você vai tocar, você vai cantar, você vai aprender sobre a história, você vai começar a ter outro tipo de relação com o conhecimento que não necessariamente é só quando você vai para um museu que você fica contemplando a obra de arte. Então, essa pergunta que Glaucio ele traz para a gente ajuda a pensar nessa história. E quando você citou essa relação da casa lá de Santo Amaro, do samba, uma vez nessa disciplina, quem sempre ia para a cachoeira, era um momento de experiência de entrar em contato com essas pessoas. Porque também esse é um tipo de conhecimento que passa muito pelo corpo. Então, aí que é legal, né? Que aí você vai para esses espaços, você pega num pandeiro, porque, por exemplo, você vai lá no museu, aí você vê o berimbau, taxinha ótimo, eu ver o berimbau, taxinha, mas a partir do momento que eu toco, que eu pego o berimbau, eu vou manusear, mesmo que vá no meu calo, aí é uma outra experiência que você tem, que é uma experiência incrível. E sobre essa coisa do reconhecimento, é uma coisa que aconteceu muito forte no âmbito da capoeira, e eu vou contar um episódio, o Pedrão sabe muito bem disso, a gente recebia muitas críticas, né? Um período que o Pedrão lançou o filme dele, O Velho Capoeirista, não foi o Velho, o Muricy tinha lançado Mas tinha uma vida pela capoeira, e falando do reconhecimento dos Estados Unidos em relação ao mestre João Grande. Né? E eu via, rapaz, todo evento que a gente ia de capoeira, ele sempre ouvia, não, porque João Grande é reconhecido nos Estados Unidos. Porque João Grande é não sei o que lá, já é doutor honoris causa, não sei o que. Bimba ainda não tinha nem recebido, inclusive o Bimba vai receber pós-morte pela Universidade Federal, da iniciativa com o mestre Hélio e Fred Abreu, que ajudou muito. Então, aquilo ali incomodava muita gente. Né? Eu me lembro que essa história do reconhecimento, o próprio João Pequeno, o primeiro título que ele recebe é o título de cidadão de Salvador. Né? Através de uma bancada, na época, você dar um título de cidadão de Salvador para um mestre da capoeira é uma coisa difícil. Hoje é mais tranquilo. Hoje você tem aquela premiação, berimbau de ouro, mas naquela época eu me lembro que foi uma labuta. Depois ele recebe a comenda lá em Alagoas, depois ele vai receber de novo a comenda na mão do presidente Lula também, viu? João Pequeno, ele recebe a comenda também do presidente Lula, e aí em seguida ele recebe o doutor honoris causa em Uberlândia e o doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia, né? Para a gente criar determinados dispositivos que são dispositivos importantes, porque quando se falava isso, a gente ficava com autoestima muito baixa. Poxa, a Bahia, o Brasil não reconhece esses mestres, né? Então, essa luta de reconhecimento é uma luta intensa. Por que eu estou falando isso? Porque a turma aqui, vocês vão ser futuro secretário de Cultura e Turismo do município. Então, quando tiver o São João, nós temos que valorizar esses caras que estão tocando forró pé de serra. Né? Porque, às vezes, a gente só bota as grandes atrações no palco. Então, essa ideia de reconhecimento, dessas políticas. Eu faço um evento na minha cidade, Santo Estevão, Riachão e etc. Araci, eu tenho que criar dispositivo que esses mestres também ocupem esses espaços. Né? Para além, se tiver um processo de patrimonialização. E só mais uma coisa, Pedro, lembrando aqui o que o Glaucio falou. Glaucio, eu trabalho a professora Wanda Machado, que é a sua fala. A experiência da professora Wanda Machado, se você botar na internet, coisa maravilhosa que ela faz, assim, dessa relação do terreiro de Candomblé, de uma proposta de educação que tem justamente toda essa preocupação. E eu não sei se você lembra, Pedrão, desculpe me estender um pouco mais, a formação foi interessante, porque, ao contrário daqueles cursos, lembra de capacitação que você vai lá vomitar as informações,
me lembro que a gente criou um dispositivo que eram 3 encontros. Primeiro encontro a gente batia papo, nós organizamos, nós planejamos. O segundo encontro, os professores iam executar. E no terceiro encontro, eles trouxeram o quê? As experiências. Então, foi um curso de formação que fugia daquele padrão que geralmente é instituído, que o professor vai lá e fala, e fala, e fala. Só quis lembrar um pouco dessas coisas que você foi tocando, foi pontuando, e eu estava aqui anotando. Mas quem gostaria de fazer mais algum comentário? A gente ainda tem um tempinho, tem mais 25 minutos. Alguém entra na roda, alguém se joga. E essa coisa desse processo aí do patrimônio, a gente está tendo efeito agora em cima de algumas políticas, né? Agora tem um projeto de lei da capoeira, o pessoal da patrimonialização está em cima, da salvaguarda, para criar essa força, para ver se a gente consegue valorizar essa cultura, né? Mas agora, pessoal, como o Pedrão falou, nada de graça. É tudo com muita luta, com muito sacrifício e com muitas demandas. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Pedrão. Levantou a mão aqui o William. William! Ô, William, desculpe, eu não tinha visto, não, William. Me perdoe que meu computador aqui, ó, eu tenho que abaixar a tela aqui para ver. Eu estou na tela do televisor. Vai, William, se joga, William. Tudo bem, professor. Estão me ouvindo? Não estou com a câmera, mas estou só com o áudio. Está ouvindo? Seria importante, William, você falar de onde você é. Sim. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou professor do estado aqui do Maranhão. Estou no programa de mestrado profissional da UFMA, né? Com orientação do professor Raimundo Nonato Viana, Assunção Viana. E o meu tema é justamente, né, o ensino das danças populares maranhenses para o ensino médio. E aí, por isso que eu estou aqui, que eu recebi até no grupo, né, quase em cima da hora, mas eu consegui receber o link e consegui acessar. E aí, essa discussão é muito válida, né, e a gente já tem pesquisando desde o ano passado, lá no Combrace, as produções sobre o popular são bem pouquinhas mesmo. A gente redigiu um artigo para uma das disciplinas do mestrado e a quantidade de produção sobre o popular, de forma geral, né, foi bem pouca mesmo. E a específica eu achei só um trabalho de uma colega mestrando, que hoje nós somos amigos, lá de Goiás, né, que ela está trabalhando com a cultura popular com os acadêmicos de licenciatura em educação física no ensino superior, né, o acesso, o que eles entendem, como está acontecendo. Na UFMA, a gente pode dizer, né, que eu participo do grupo de pesquisa do GPF, que tem só mesmo uma eletiva, que é até meu orientador que faz, né, que ministra, que fala sobre a cultura popular, né, dentro do curso de licenciatura. E aí, para quem está começando, pesquisando, enveredando, a gente sempre busca, né, referências. E aí eu pergunto para o palestrante, para todos que conhecem mais do que eu, quem pode me ajudar? Quem são os estudiosos hoje que pode ajudar na fundamentação, né, desse trabalho, né, de trabalhar cultura popular enquanto conhecimento dentro do ambiente escolar? Bom, posso começar aí ajudando, depois quem quiser dar outras dicas. Então, William, prazer em falar com você. Eu gosto muito do Maranhão. Eu sou muito amigo de um maranhense ilustre que você deve conhecer com certeza, que é Tião Carvalho, né? Eu fiz parte do grupo que ele fundou em São Paulo, o Grupo Cupuaçu, de danças populares maranhenses. Então, aprendi a dançar o Bumba Meu Boi, aprendi a dançar o Cacuriá. Então, eu tenho uma relação muito próxima também com a cultura maranhense, gosto demais, lá estive várias vezes no Maranhão, e eu acho bacana a sua temática, parabéns aí pela temática, pela escolha, né? Bom, eu diria que sim, como sugestões, uma primeira sugestão mais inicial que eu diria foi o início da minha fala, né?
eu acho que é preciso, para a gente falar sobre inclusão de culturas populares nas escolas, a gente tem que ter como base os estudos decoloniais, né? Então, a primeira sugestão que eu faria para você é, não sei se você já tem uma leitura sobre isso, mas se não tiver ainda, se aproximar dos estudos decoloniais, né? Então, uma série de autores, tanto brasileiros como aqui da América Latina, sobretudo, né, que falam sobre essa questão das culturas populares aí, do pensamento decolonial, dessa necessidade de se valorizar esse tipo de saber, né, nos processos de educação, nos processos, etc. Então, acho que dá uma base teórica importante na qual você vai desenvolver a sua coisa mais específica, que é a relação à dança, né? E fora isso, tem muita gente produzindo sobre isso, né? Muita gente produzindo sobre culturas populares, é muita gente interessante. Eu posso depois eu posso até ver com o Vitor, agora não estou me lembrando algum nome assim mais que possa te ajudar mais diretamente, né? Mas, enfim, a gente pode trocar figurinha depois, aí assim que eu tenho alguma relaçãozinha de alguns livros que eu acho que são legais, eu posso te indicar depois. Depois a gente pode falar aí no particular. Vitor, Vitor faz a ponte aí para a gente se comunicar e aí eu posso te passar alguma coisa. Tá bom, William? Ok, professor, obrigado. William, saudação, velho. Eu queria que você mandasse um abraço para Nonato, um parceiro. Fiz parte do GTT Cor Cultura do Combrace e aprendi muito com o seu orientador, né? Aprendi muitas coisas naquela experiência que nós construímos aquele GT, que era o GT de Cor Cultura. Inclusive, tem um trabalho nosso, Pedrão, que a gente apresentou, que não está ligado direto para a cultura popular, mas tem ali capoeira. Foi alguma coisa ligada com a capoeira que a gente apresentou no Combrace, que a gente não sei se você lembra disso. Agora, eu acho que vocês poderiam rastrear um pouquinho, William, talvez o trabalho do Josimar Daolio, porque o Josimar ele começa a discutir a abordagem da educação física na perspectiva cultural. Talvez você não encontre essa coisa da cultura popular, mas eu acho que o Josimar ali já começa, eu não sei se é um livro, Educação Física no plural, ele tem já uma abordagem um pouco, vamos dizer assim, já apontando. Pelo que eu tenho acompanhado da produção, no âmbito da educação física, aí tem os autores mais amplos, mas na educação física, talvez o Marco Neira, né, quando ele faz aquele educação física pós-colonial, eu acho que ali ele já está começando a pensar também. Não sei se foi educação física e multiculturalismo, não. Foi educação física e pós-colonial, ali já tem uma abertura para a gente pensar. Agora, se você coloca esse termo, cultura popular, aí eu acredito que a gente vai ter dificuldade de achar. Mas, assim, no pensamento do que nós estamos, assim, encaixando essa relação da cultura popular, nessa discussão desses autores, colonial, pós-colonial e etc., eu acho que aí que, se você utilizar essa terminologia, você já vai ampliar um pouco mais seu leque, né? Se a gente colocar cultura popular, e tem que ver também se todas aquelas revistas lá do Combrace estão digitalizadas. Então, talvez aí é um comentário aí que, se você ir atrás, talvez vai achar. Eu, particularmente, eu gosto muito do Stuart House, né? Que ele vai provocar a gente a discutir o que é cultura. Se a gente tem dificuldade de discutir o que é cultura e o que é o popular, né? Aí, quando ele vai discutir ensinação do popular, ele vai nos fazer uma provocação, né? Até para a gente pensar de uma cultura popular não como uma coisa nostálgica, parada no tempo e no espaço, pelo contrário, uma coisa que é muito dinâmica, né? Uma coisa que vai sendo a cada dia se transformando, se realimentando, mas ao mesmo tempo você percebe uma coisa que fica ali no residual, que permanece, que continua, né? Você, por exemplo, a capoeira é uma manifestação de rua. Quando ela passa por recinto fechado, para esses espaços, ela muda. Mas você consegue identificar, se a gente fosse trabalhar a história do gesto, a gente consegue identificar traços do século XIX dentro da capoeira? Não tenho dúvida. Entende?
Aí eu passo a fala para você e depois eu passo a fala para o Pedrão. A réplica da réplica. Vá. Não, eu quero agradecer, lembrando que eu já tenho alguns autores que estou trabalhando, né, principalmente o meu próprio orientador, né, mas também tem brasileiro, que ela vai trabalhar um pouco com dança, tem alguns textos interessantes. A próxima é Petrúcia de Nóbrega, né, que foi orientadora do meu orientador, né, também ela tem uns trabalhos, ela trabalha já na parte de fenomenologia, com Merleau-Ponty, né? Mas aí a gente tem alguns textos que eu estou utilizando como base. Mas eu queria também ouvir de outras pessoas, né? Que a gente fica perdido, num bom sentido, né? E a gente quer alinhar as ideias. William, eu vou te mandar um texto meu que eu escrevi, foi publicado há pouco tempo, chama assim, Culturas Populares, Educação e Descolonização. Ele fala exatamente dessa questão aí, da importância de se utilizar as culturas populares no processo de educação, e fala desse processo da descolonização nesse âmbito geral. Acho que faz uma apanhada assim, que talvez você possa ajudar alguma coisa, tá bom? Depois só troca essa figurinha aí, como é que eu posso te passar isso aí, esse texto aí. Não sei, bota o seu e-mail aqui, William. Vou colocar o meu e-mail no chat. Tá bom. Pedrão, manda para a gente também. Agora eu peço desculpa à nossa amiga Larissa. Ô, Larissa, foi mal. Foi mal. Mil desculpas, Larissa, é com você. Não, tá interessante aí o assunto. Eu queria fazer um comentário quando o professor fala assim, da questão da colonização, né, e dessa construção de pensamentos, como ainda permanece na nossa sociedade. Aquela visão que os índios são preguiçosos, que não gostam de trabalhar, que os negros também são preguiçosos, mas tudo isso está em volta da questão de acumulação de riquezas. Porque se a gente pensar na sociedade anterior à colonização dessas pessoas, era uma vida em comunidade. Então, a mesma terra que proveu quem estava no controle da comunidade, proveria seus filhos. Então, não tinha essa pretensão, uma questão filosófica, né, do modo de pensar. Eles não tinham essa visão de trabalhar até morrer e acumular riquezas para deixar para os seus filhos. Essa causa que eu contei é relatado por Aloísio. Eu só vou confirmar. Tem um livro dele. Aloísio Rezende? Aloísio de Rezende? Isso. Que é escravidão indígena, algo assim. Eu anotei aqui e subiu no começo. E que o índio pergunta a ele, um senhor, né? Um ancião pergunta a ele por que se na terra dele não tem madeira, que ele estava indo na terra do índio pegar madeira, se na terra dele não tinha. Ele disse que tinha, mas não era igual. Ele, sim, não é igual, e tu quer tanta, para que tu não já levou umas, para que tu quer mais? Era porque tem gente para comercializar. E esse senhor que você vende não morre? Ele não morre porque ele quer tanta riqueza, né? Por essa questão dele não ter essa necessidade de acumular riquezas, já que eles não tinham essa moeda de troca, né? Como viviam em comunidades, a própria comunidade se ajudava e a própria terra que proveu ele proveria seus filhos. Ele não tinha essa intenção. Mas isso marcou muito a questão do não trabalho, né? Os portugueses, em vez de pensar e falar assim, poxa, é verdade. Não, demonizou isso. Então é por isso que a gente vê ainda essa questão do índio como preguiçoso. E dos próprios africanos também. Pois é, Larissa, isso está nessa ideologia, né? Essa ideologia, porque para você desqualificar, para você invisibilizar o outro, é preciso você desqualificar. Então, é uma estratégia muito bem utilizada, né, pelos dominadores, de quando eles querem tirar a importância, né, de determinado povo, de determinada cultura, ele desqualifica e começa a chamar de vagabundo, de marginal, de desordeiro. Os capoeiristas eram assim chamados, né, no final do século XIX, início do século XX. Qual é a denominação utilizada para se referir aos capoeiristas? Desordeiro, marginal, vagabundo, capadócio, né? Sambista, a mesma coisa. Era assim que eles eram chamados. Então, faz parte dessa estratégia de invisibilização, de não dar validade social para aquele sujeito,
né? Então, são estratégias que a gente precisa resistir a elas, né? Subverter. E aí é interessante que nesse âmbito também, tanto no samba como na capoeira, né, esse termo malandro acabou sendo ressignificado como forma de resistência. Porque até então malandro era considerado um insulto, né? Ah, você é um malandro. Só que na capoeira e no samba, quem é da capoeira e do samba sabe, malandro é um elogio. Quando você chamar de malandro na capoeira ou no samba, o cara está te elogiando. Ou seja, é uma forma de resistência a isso, ressignificando, né, essa denominação que se dá. Então, são essas estratégias também que são interessantes, né? Malandro é malandro, mané, mané. Antes, tem que. É isso aí, Ade. Abra seu microfone. Liamara levantou a mão aí, ó. Isso, Murilo. Quem foi mais que levantou a mão? Liamara. O William está com a mão. Isso, vai, Lia. Liamara, por favor. Cadê ela? Está aí? Acho que ela. Liamara? Tá com ela baixou. Murilo, tá aqui, tem aqui Murilo Capoeira. Quem está a fim de estar na roda? Então, vamos lá. Pessoal, são 15h39, o professor Pedrão tem um compromisso às 4 horas, né? Mas antes de fazer o agradecimento, eu queria perguntar a Pedrão se tem mais alguma coisa que ele gostaria de comentar, de colocar, né, sobre esse assunto, que eu percebo que esse assunto é o corpo dele. O Pedrão vem nessa trajetória, já vem muito tempo essa discussão sobre a cultura popular. Isso está cravado no corpo dele. Por que eu falo que está cravado? Porque ele é o cara que vai para a roda de samba, vai para a roda de capoeira, faz filme. Né? Então, uma coisa importante também, para além de conhecer a obra escrita, talvez a obra fílmica diz muita coisa, né? Murilo Capoeira fez assim, oi. Aí eu pensei que você ia se inscrever, Murilo, mas fique à vontade. Então, Pedrão, diante de tudo que a gente comentou aqui, nós batemos um papo, conversamos, você gostaria de falar mais alguma coisa, acrescentar? Como é que você está vendo a nossa perspectiva? Como é que está a nossa linha de frente? O que nós temos aí para encarar aí nesse projeto do que nós estamos passando aí? Pois é, né? A gente está num momento muito difícil, né? Tanto em relação à pandemia, mas principalmente em relação a esse governo, que é um total massacre, né? Contra todos os valores que a gente vem construindo há tanto tempo, tantas lutas, né, do povo brasileiro, tantas conquistas que estão sendo destruídas, né, estão sendo negadas, estão sendo vilipendiadas. Então, isso é algo assim que nos causa muita tristeza, mas não pode nos causar desânimo. Eu acho que a gente precisa usar esses momentos, né, de dificuldade, de ataques, né, de opressão, onde o ódio, né, domina as pessoas. Né? A gente vive num país onde o ódio está na cara das pessoas, né, na fala das pessoas, no gesto das pessoas. Então, a gente se tornou isso, infelizmente, a gente se tornou isso. A gente vive num país em que professores e artistas são tidos como inimigos do país, do Estado, né, do governo, do país. Então, os ataques a artistas e a professores é uma coisa assim... Enfim, mas acho que isso deve servir para nos fortalecer. Eu acho que tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, se a gente não morrer, se a gente conseguir sair vivo, né, desse processo, a gente vai sair fortalecido, sem dúvida nenhuma. Acho que as instituições democráticas, toda vez que tem uma ameaça, eles levantam, né, estão se levantando. A gente não está podendo, infelizmente, sair nas ruas ainda, enquanto povo, porque a pandemia está impedindo, mas acho que assim que a pandemia terminar, vai ser inevitável a gente ocupar as ruas novamente para exigir, né, desse governo que tem uma postura mais decente, né, a gente vai exigir a queda desse governo,
enfim, a gente é só o povo na rua que é capaz de fazer as transformações realmente importantes num país. Então, acho que está faltando isso, o que a gente não está em condições ainda de fazer, mas assim que tiver, eu acho que vai ser inevitável. Então, é preciso a gente ter essa consciência de que esse momento vai passar, não vamos nos desanimar, não vamos, né, achar que está tudo perdido, né? Sobretudo aqueles mais velhos, né? Porque vocês mais jovens, eu acho que vocês talvez não tenham tanta noção do que a gente diz, porque vocês já encontraram um país já com muitos direitos já conquistados, muitas coisas que já vieram, vocês já encontraram isso já prontos, mais ou menos, vamos dizer assim, prontos, né? Então, vocês não sabem o que é lutar contra uma ditadura, por exemplo, o que é lutar contra, né, com tanta coisa que uma geração anterior à de vocês lutou, né? Então, a gente que viveu isso, né, aqueles que viveram esse processo de ter que enfrentar a polícia mesmo, ter que enfrentar para fazer greve, para exigir direitos, e aí, aos pouquinhos, os direitos vão sendo conquistados, vão sendo valorizados, e agora estão perdendo tudo de novo, né? Então, talvez quem não tem muita idade não consiga perceber essa linha do tempo, né? O quanto a gente conquistou e quanto a gente perdeu, né? Mas acho que quem se preocupa com história consegue entender isso. O problema é esse também, né? Boa parte da população brasileira é informada por WhatsApp. Então, não consegue compreender o fluxo da história. Mas quando a gente olha para trás, olha para a história, a gente começa a compreender. Então, eu acho que está na nossa mão a gente fazer as mudanças que são necessárias fazer no nosso país. Acho que vocês, enquanto futuros educadores, né, estão tendo o privilégio de estudar numa escola pública, numa universidade pública, de qualidade, de referência, com professores do nível do professor Vitor, professor Ade. Acho que isso é um privilégio para vocês, vai garantir uma formação de qualidade para vocês. Agora, não esqueçam, né, o compromisso de vocês, né? Vocês não estão aí para conseguir um diploma e depois sair da universidade e cuidar da vida de vocês e tentar lá fazer o seu pé de meia, só pensar na sua ascensão profissional. É preciso ter um compromisso com o coletivo, né? O verdadeiro educador, como diria Paulo Freire, é aquele que tem um compromisso com o coletivo. Então, acho que vocês precisam perceber isso, né? Que não é uma trajetória individual apenas de vocês, mas que vocês, enquanto formados, vão representar toda uma parcela da sociedade brasileira que precisa desses conhecimentos, precisa desse tipo de postura de vocês enquanto educadores, né? Então, se eu puder deixar alguma mensagem para vocês, essa mensagem, né, de luta, de compromisso, para a gente conseguir transformar o país um país melhor, tá bom? Então é isso, Vitor, muito obrigado mesmo, é sempre um prazer aí poder participar das coisas aí, sempre um prazer a gente poder estar trocando as coisas, estar aprendendo também, né? Saudar o meu querido amigo Ade aí, Glaucio, que eu conheci hoje também, Glaucio, muito prazer, todos os demais, os alunos aí todos, aqueles que a gente pôde dialogar, os outros que ficaram escondidinhos aí atrás da câmera, mas tudo bem também, acho que faz parte, é difícil mesmo esse processo de aula virtual, é difícil mesmo, eu também tenho algumas dificuldades, mas a gente vai passar por isso, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado. Ok, Pedrão. Bom, agradecer, só gratidão, gratidão, gratidão. Larissa, Elisângela, David, André, Glaucio, por favor, alguém tira aí uma selfie, manda lá no grupo da tela aí. Murilo Capoeira, que está aqui, Daniel, Samuel Costa, Cláudia Moraes, é a Cláudia de Natal? É a Cláudia de Natal? Que participa lá do grupo Arriscar? Às vezes. De Fortaleza. De Fortaleza, valeu. Murilo, qualquer coisa, ainda se quiser falar, mandar uma energia aí, o espaço está aberto. Joyce, professor Ade, professor Edmilson Santos, que beleza. William, manda um abraço para a Nonato, para a professora Petrúcia também, parceiros. Nosso amigo Cláudia de Fortaleza. Ô, Cláudia, foi mal. Desculpa, eu não sei, lá no Zap, eu não sei porque eu só vi o seu contato como se fosse de Natal, mas é de Fortaleza, né? Então, massa, que coisa boa, tá vendo? Esse é um tipo de aula, ontem na reunião da minha área, deixa eu acabar de saudar aqui o nosso amigo Alisson, Patrick
e Patrick Barbosa Alves. Então, na nossa reunião diária, eu falei para o pessoal como eu tenho feito esse semestre, dialogando com muitos colegas, parceiros de pesquisa, porque eu imagino nessa atividade remota, se eu tiver toda semana aqui, vocês vão ficar enjoados. E a gente, às vezes, tem uns vícios de linguagem. O que acontece? Todas as vezes, a gente começa a falar, às vezes, as mesmas coisas. Então, eu tenho criado esse dispositivo, de a gente fazer essa roda. Claro que não é toda essa semana, mas, assim, a gente equilibrar, porque teve quantas vezes lá na universidade eu queria levar um professor para discutir determinado assunto e a gente não podia, porque tem toda a infraestrutura. E eu vejo quando a D vai, leva a pessoa, a gente tem que realmente pegar na casa do colega, trazer, que tem toda uma infraestrutura que hoje a universidade, cada vez mais, está com dificuldade. Então, se por um lado, a gente está em uma situação de pandemia, que nós temos muita dificuldade, esse momento da atividade remota tem me ajudado a compartilhar algumas experiências que eu gostaria que os alunos da UFES tivessem contato, né? E hoje nós tivemos contato com o nosso querido colega, parceiro de trabalho, que é o professor Pedro Abelho. Quando terá outro? A Cláudia está perguntando, terá outro. Olha, semana que vem, a história vai ser mais tarde. Vai ser às 7 horas, viu, Pedrão? Porque semana que vem, hoje a gente discutiu sobre cultura popular, semana que vem nós vamos discutir um pouco sobre produção e circulação cultural. Né? E quem vem falar para a gente aqui é Tom em Matéria. Como é que o cara hoje, que trabalha com cultura, ele produz os bens dele, seja material ou imaterial, mas no caso dele é imaterial, e ao mesmo tempo como é que faz isso a circular. E aí é interessante a coisa com o Tom em Matéria, porque ele pediu que fosse mais tarde, para justamente fazer essa troca com os alunos dele, né? Então, vamos se misturar com a turma do Projeto Mangangá. Ele vai trazer um pouco essa história que agora é o Projeto Mangangá. É um cara que eu boto um bloco na rua no carnaval, tem um trio elétrico, que estabelece uma relação com a cultura afro-baiana, vamos dizer assim, né? A cultura dos tambores aqui de Salvador. Então, como é que um produtor cultural ele consegue criar, vamos dizer assim, como é que eles conseguem estabelecer essa relação, sobretudo sobrevivência, porque é fácil para mim, uma pessoa aqui da universidade, né? Eu sou um funcionário público, mas imagine esses produtores culturais sobreviver desse elemento da cultura, como é que eles conseguem circular e, ao mesmo tempo, transformar isso em ofício. E quando transforma isso em ofício, transforma no sentido de dizer assim, eu preciso sobreviver, eu preciso comer, etc. E tal. Então, a discussão da semana que vem, às 19 horas, com o mestre em matéria, vai ser justamente essas experiências, né? E a partir do momento que a gente entra em contato com esse conhecimento, com essa realidade, a gente cria mais uma sensibilidade para, quem sabe, vocês, cada cidade aqui que nós temos, vizinha de Feira de Santana, vocês podem utilizar isso também como um dispositivo, né? Quando vocês assumirem a Secretaria de Esporte e Lazer, a gestão, criar alternativa para a gente não reproduzir geralmente as mesmas coisas, né? Então, era mais ou menos isso. Agradecer mais uma vez a Pedrão, a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Peço desculpa por alguma coisa, mas, de qualquer maneira, eu tenho que agradecer, porque as perguntas que foram realizadas, né, todo o processo de discussão foi bom e foi gostoso e foi legal, porque teve essa troca. Aos alunos da disciplina, eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu vou mandar uma demanda aqui para o nosso encontro, que não pelo nosso grupo, né? Só para a gente pensar em algumas alternativas, tá bom? Aí depois do treino em matéria, eu volto um pouco mais para a gente fazer os encontros e chegar já, né? Porque me parece que esse componente termina em maio ou em junho. Aí eu vou fazer essa discussão com vocês internamente lá no WhatsApp, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Se cuidem.
boa sorte e até quinta-feira que vem. Vitor. Diga, Dê. Fala, Dê. Não, Vitor, primeiro eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, né? Você sabe, eu tenho dito isso onde eu vou. Eu acho que de uns 5 anos para cá, eu resolvi ouvir Vitor, eu resolvi ouvir Pedrão, né? Então, de vez em quando eu aparecia lá nas aulas de Pedrão, lá, né? Bem acompanhado, claro, sempre com os amigos, né? Onde ele estava lá no samba e tal, porque eu estou fazendo essa ressignificação, né? E vocês dois são, assim, pessoas de alto nível, da minha estima, e que tem muito a dar para a gente, né? Então, eu estou nesse processo de ouvir vocês. Fiquei num sentimento tão grande que eu não pude estar não consegui acessar no dia do professor Hélio, né? Mas tudo bem, entendeu? Mas eu quero parabenizar você, quero parabenizar Pedrão, parabenizar os alunos, né, pela paciência, por acreditar no projeto, isso é muito importante, né? O professor Glaucio e outros colegas que apareceram aí, né? E Odé como Odé arerê, Odé como Odé arerê, Odé como Odé arerê, Odé como Odé arerê, o perfume da noite, o legume da noite. Valeu, gente, muito obrigado pelo ensinamento, alto nível. Obrigado. Só você para dar esse show agora, rapaz. Você tá levando aquele texto daquela nossa mesa sobre corpo de diáspora, viu? Aquele texto até hoje eu estou esperando, viu? Tá certo, eu vou lhe dar, vou Valeu, encaminhar. André, obrigado por falar de cultura popular sem fazer uma dimensão estética da educação, não pode, né, velho? É verdade. Valeu, Ade, brigadão. Maravilha. Tá vendo, Pedrão? Tá vendo que essa aula tem que ser uma aula diferenciada, tem que ser uma aula que tem tem que ter toque, tem que ter música, tem que ter ritmo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai conversando lá no Zap, tá bom? Boa sorte a todos. Obrigado mais uma vez. Tchau. Valeu. Valeu, professor. Valeu, galera. Oi, professor. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, Daniel. Sensacional. Valeu. Diga, minha querida. Diga, Joyce. A aula foi sensacional. Amei. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Vamos lá. Cadê Alisson? Alisson tá me abandonou, viu, Alisson? Tô achando que você não consigo falar com você, viu, Alisson? Tchau, Lisângela. Tchau, Daniel. Tchau, Cláudia. Tchau, meu amigo Ade. Obrigado por essa intervenção maravilhosa. Com toque e canto. Você é alto nível, rapaz. Tamo junto. Valeu, Cláudia. Tchau. O anfitrião tem que ficar até o final. Alisson, cadê você, Alisson? Lisângela foi. Cadê? Pois é, Ade. Você quer aquele texto, Então não sabia o que você queria. Quero. Né? Eu quero. Beleza. Na gravação, mas eu quero, velho. Pô, rapaz, fiquei no sentimento de não poder